Olá a todos, me chamo Fabiano Los Filho. Eu estou aqui hoje para falar um pouco sobre planejamento estratégico pessoal com vocês, ou o que muitos chamam simplesmente de PEP. A nossa agenda, esse vídeo vai ser composto por uma introdução, leve introdução do tema. Em seguida, os passos de um PEP, ou seja, o que você precisa fazer e seguir para estabelecer e executar um PEP para a sua vida, para a sua carreira. E na sequência, um detalhamento de todos esses passos que deverão ser feitos. Primeiro, uma autoanálise. Essa autoanálise tem alguns tópicos, que são missão, visão e valores. Também seguido de uma análise SWOT e com os objetivos, né? O que você almeja para a sua vida. E na sequência, outro passo de um PEP é o plano de ação, o monitoramento e, por fim, a conclusão do nosso vídeo. Então, começar com uma breve introdução, que na verdade assim, quando o assunto é planejamento, é comum que muitas pessoas o encarem como algo chato, como algo massivo. Se for planejamento estratégico, então, é visto como algo complicado ou algo que se limita apenas ao contexto empresarial. Mas na fala do Adir Ribeiro, que é uma das referências nesse tema aqui no Brasil, o PEP é um planejamento estratégico pessoal, parte da lógica do planejamento empresarial, mas trazendo para si, trazendo para o indivíduo. Então, assim, o planejamento estratégico é uma ferramenta de gestão que faz com que a empresa consiga prever oportunidades e ameaças e também definir o rumo das atividades que vão ser realizadas. Então, assim, planejamento estratégico é muito voltado para a empresa, tanto que eu coloquei até uma fotinho ali, a logo do Renolution. Eu hoje estou fazendo estágio na Renault do Brasil. E esse plano estratégico que eles denominaram de Renolution é o que está sendo executado na empresa. Então, muito se pensa planejamento estratégico conectado às companhias, mas a gente também tem que começar a olhar ele para nós, para o pessoal. E eu também coloquei uma breve frase ali conhecida do Lewis Carroll, que ele colocou numa das cenas do Alice no País das Maravilhas, num dos capítulos, na verdade, né? É que se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, muitas vezes as pessoas acabam se atropelando nos pensamentos ou só vivendo a vida sem pensar muito no futuro. E quando chega lá na frente, fala: putz, essa vida aqui não é a que eu queria ter conquistado isso, conquistado aquilo, mas isso você não fez um planejamento prévio. Então, é muito difícil você conquistar certas coisas que você não planejou previamente. Então, o que é o PEP? Já mencionei que ela é uma ferramenta de gestão, e ela é uma ferramenta de gestão que serve nada mais nada menos para você organizar os objetivos a partir de uma autoanálise sincera. Essa autoanálise sincera, eu vou explicar e detalhar um pouco mais à frente, mas serve para você imaginar e construir o seu futuro de acordo com as suas vontades. Uma das coisas que a gente não pode esquecer também é que o PEP, ele é um tripé. Então, além do pessoal que está incluso no nome da sigla, a gente não pode esquecer de outros lados que acabam, de uma certa maneira, caminhando junto com o lado pessoal, que é o lado financeiro, ou seja, a gestão financeira, como que você gere e lida com os seus gastos, com as suas despesas, com a sua renda, e o lado profissional, que acaba, querendo ou não, sendo o fruto da parte financeira e também acaba tendo um grande impacto na nossa parte pessoal, como que estamos felizes no trabalho, como que nós queremos nos realizar profissionalmente para poder chegar lá na frente e conseguir falar, putz, eu tenho a vida que eu queria, eu tenho o emprego que eu queria, sou feliz no trabalho, sou feliz financeiramente e principalmente sou feliz pessoalmente. E a verdade é que sem um planejamento, acabamos caindo muito na tentação dos estímulos e da dispersividade tão comum na atualidade. Além disso, nos tornamos vítimas da nossa própria desorganização. Então, o PEP, o planejamento, principalmente o planejamento, ajudará você a dar prioridade ao que você realmente deseja alcançar.
Então, os passos do PEP, e queria frisar aqui que esses passos fui eu quem, depois de ler e estudar bastante, eu que coloquei nesses três simples passos, porque alguns autores colocam de uma determinada maneira, outros colocam de outra, e eu acabei pegando tudo que eu achei de melhor e resumindo nesses três pequenos passos. Então, o primeiro deles é uma autoanálise profunda. Essa autoanálise ela tem que ser sincera. Você tem que ser o mais sincero possível consigo mesmo, porque isso vai te ajudar a chegar no futuro. Isso não é uma coisa que você vai compartilhar com qualquer pessoa, só com aquelas com que você realmente deseja. Então, assim, seja sincero, seja 100% honesto. E essa é a primeira dica que a gente dá, que eu estou dando para vocês no PEP. A segunda dica, antes de mencionar os outros passos, esteja disposto a mudar, que na verdade já enganchando com o último ali, é a parte de controles e ajustes. Isso vai vir depois de você bolar um plano de ação, como que você vai executar aquilo que você planejou, mas assim, sempre esteja disposto a mudar, porque as coisas mudam, a vida muda, as pessoas com que você convive mudam, imprevistos acontecem, não é mesmo? Então, não tenha na mente que o planejamento vai ser algo que você vai seguir à risca, mas sim algo que deve ser maleável. Bom, e a terceira dica que eu dou é assim, escreva tudo, escreva mesmo, coloque no papel, porque é garantido que as pessoas que colocam as ideias no papel têm muito mais chances de realizar aquilo que elas estão pensando, que elas estão escrevendo, ah, ao invés de ficar apenas no pensamento. Esse planejamento vai gerar ações que estão alinhadas com as suas realizações no âmbito pessoal. Então vamos lá. Agora eu vou começar a detalhar um pouco mais esses três passos que a gente tem do PEP. Na autoanálise profunda, o primeiro deles é definir qual é a sua missão, qual é a sua razão de existir. Eu sei que é uma coisa muito filosófica, mas e pode demorar um tempo para você talvez descobrir isso, e pode tomar o tempo que você quiser. Tanto que alguns autores colocam que você não precisa colocar ter isso como primeiro para poder seguir com o resto do PEP. Mas tenha isso em mente, porque isso é algo importantíssimo. Você pensar e descobrir por que que você está aqui, por que que estamos aqui, e algumas reflexões que são interessantes são aquelas que estão em cinza ali colocadas abaixo, são provocações para você conseguir responder essa pergunta, na verdade, do porquê estamos aqui. Então, o que você faria com a Mega Sena, por exemplo? O que você gostaria de aprender nessa vida? O que está incompleto? O que você faria com 6 meses de vida? E eu sei que é um pouco trágico, mas imaginar o seu enterro, imaginar como você quer que as pessoas lembrem de você é uma grande parte da missão. E um pouco atrelado a isso também a gente tem o outro aspecto fundamental, que na verdade são três que vocês estão acompanhando ali em cima, é a parte da visão. Então, no futuro, aonde que você se enxerga, aonde você se vê em 10 anos? E mais do que isso, quais serão as suas realizações? Um exercício bacana é você escrever no papel e escrever sempre no tempo presente. Então, por exemplo, quero estar realizado financeiramente, profissionalmente, quero estar trabalhando na empresa tal, quero estar, não sei, quero já ter viajado para diversos países, não sei, vai depender de cada um, mas sempre tem em mente essa parte do futuro, até porque é para isso que nós estamos planejando, não é mesmo? E os valores? Os valores são extremamente importantes porque são os princípios que te guiam. Você colocando no papel, muitas vezes a gente torna isso muito subjetivo, porque a gente, de uma certa maneira, já sabe o que é importante para nós. Mas quando a gente coloca e vê aquilo que realmente faz a diferença, como que você vive, como que você toma suas decisões, você você sabe que aquilo é o que vai te nortear para o futuro e como que você vai acabar é, colocando no papel as suas estratégias do PEP. Depois de colocar sua missão, visão e valores, uma análise SWOT é recomendada. O que que é SWOT?
vem de um acrônimo em inglês que cada letra significa alguma coisa. Então, o S vem de strengths, que são forças, são pontos fortes que dá para acompanhar ali no quadrado amarelo. A W são de weaknesses, então o que são isso? Pontos fracos, que está ali no quadrado em verde. E essa primeira linha, pontos fortes e pontos fracos, são coisas internas, são coisas que você consegue controlar, que você consegue identificar. Além disso, opportunities, ou seja, oportunidades, e threats, que são ameaças. Isso é importantíssimo para você conseguir planejar e, de uma certa maneira, vislumbrar onde que você vai conseguir tomar certa vantagem, de uma certa maneira, encurtar o tempo dos seus planos e também preparado para aquelas ameaças que podem vir a acontecer. E essas ameaças podem ser diversas. Talvez um problema de saúde inesperado, as atualizações tecnológicas, uma dessa nova geração que está chegando com tudo aí. Isso não deixa de ser uma ameaça para você, para o seu planejamento estratégico. Tudo bem? Vamos lá. Depois da análise SWOT, ainda na parte de autoanálise, começamos a guiar um pouco mais o nosso PEP para a questão de objetivos, que é sim a raiz de todo esse planejamento. Então, o que são os objetivos? São as especificações dos seus sonhos. O que você pretende conquistar, o que você deseja fazer, aprender, consumir, vivenciar e experimentar. E coloque tudo, absolutamente tudo no papel para que você consiga visualizar e depois colocar uma meta, colocar um prazo para cada um desses objetivos. Então, quero viajar bastante, quero conhecer continentes, mas para onde você quer viajar? Para onde você quer, de uma certa maneira, colocar os seus esforços, colocar o seu planejamento? Quero viajar, quero conhecer, digamos, a Itália inteira. Bom, então você já sabe quanto que depois de fazer uma certa pesquisa, enfim, conversar com as pessoas, você já sabe quanto que você vai precisar arrecadar para poder fazer essa viagem. Você já sabe, é, ou já pensa assim, quando que você pretende fazer tal viagem, ou seja, quando que vai ser viável você ter esse dinheiro para poder fazer essa viagem sem que isso comprometa as suas finanças pessoais. E já linkando um pouco essa parte, o quando, ou seja, colocar um prazo para todas essas metas. Porque se a gente não colocar um prazo, as coisas acabam ficando um pouco vagas. Então, tenho um desejo de ir para a Itália. Mas não sei quando, acho que eu vou deixar mais para frente. Quem sabe ano que vem, quem sabe é, daqui 2, 3 anos, mas assim, se você não coloca uma meta, se você não coloca um prazo para essa atividade, você acaba deixando e muito difícil disso acabar acontecendo. E essa parte da meta, como acaba sendo a nossa última parte de autoanálise, você já parte depois para o plano de ação. O que que é o plano de ação? Colocar, depois de fazer essa autoanálise extremamente sincera, o que você vai executar, o que você pretende executar em 1 ano, 3 anos, 5 anos, 10 anos ou até 30 anos. Esses períodos, essa quantidade de anos é totalmente arbitrária. Isso aqui é apenas uma sugestão, mas tenha em mente que quanto mais tempo para frente, menos detalhamento você vai acabar tendo, porque 30 anos é daqui a muito tempo. Então, assim, você pode até fazer planos para daqui a 30 anos, mas os seus planos de 1 ou 3 anos deverão ser bem mais detalhados, porque você já sabe, assim, de uma certa maneira, a perspectiva daqui a pouco tempo, não é mesmo? E depois de fazer o plano de ação, muito mais importante do que tudo isso é controlar e ajustar. Lembrar que lá no começo eu coloquei que seja aberto a mudanças, porque as pessoas mudam, o seu trabalho muda, muita coisa pode mudar nesse meio tempo, então sempre esteja aberto a mudanças. E outra coisa bem interessante para você medir como está a sua é, de uma certa maneira, o seu andamento são indicadores de performance. Então, puxando de volta para o exemplo da viagem da Itália, digamos que eu quero fazer uma viagem para a Itália daqui a 3 anos. Então, assim, daqui a 1 ano, provavelmente eu já tenha que ter guardado 1/3 da grana que eu precise para fazer essa viagem para a Itália. Então, assim,
Daqui a um ano eu vou ver, putz, consegui ou não consegui. Esses indicadores de performance são extremamente importantes para você saber se você está indo no caminho certo, se você está conseguindo se guiar e se autodisciplinar para poder executar essas metas num futuro próximo. Então, assim, concluindo todo esse assunto de PEP, que eu infelizmente acabei estourando um pouco do tempo aqui já, mas que eu gostaria de falar muito, muito mais sobre isso, é, é algo extremamente importante, é algo que a gente muitas vezes acaba colocando apenas nos nossos pensamentos, apenas na nossa cabeça, mas depois de um passar de um tempo a gente já não lembra muito bem o que a gente planejou, já não sabe direito o que a gente realmente queria, e colocar isso no papel, que seja numa planilha ou até num pedaço de papel mesmo escrito, você documentar isso e visualizar isso de tempos em tempos, você e isso são estudos que mostram que você tem 60 a 70% mais chances de concretizar esses sonhos. Então, é uma coisa que eu recomendo, não só para mim. Depois dessa apresentação, depois talvez que o semestre acabe, eu com certeza vou fazer o meu PEP, porque eu já não tinha feito. Mas recomendo para vocês também, para que a gente consiga alcançar nossas metas, alcançar nossos sonhos e ter uma vida realizada daqui para frente. Então, não é mesmo? Até porque é para isso que estamos aqui e é isso que realmente queremos. Então, muito obrigado. Eu vou deixar minhas referências aqui para vocês.